Aê, estamos ao vivo! Muito bem! Carol, cadê você? Acho que eu tenho que liberar, né? Add to... Aê, muito Aê, bem! tá me vendo, ouvindo? Aham, te vejo, você me Legal. vê? Fechado. Primeira live! Primeira de várias. De várias, de várias. O ruim da live é que talvez a gente vá ficar enrolando, né? A gente não vá direto ao ponto como a gente vai normalmente, né? Mas É tudo que nem bem. sempre, não é sempre que a gente faz lives, né? A gente sempre grava, na verdade, mas hoje decidimos fazer um outro modo, né, Carol? É De, verdade, de é compartilhar verdade. informação. Mas a gente está testando alternativas, possibilidades, e de uma certa forma, gente, é bom que a gente já deu o recado, né? Iniciando assim as festas de final de ano, assim, entrando nessa reta final do ano, acaba ficando tudo muito corrido, não só para nós, eu sei que para vocês também. E a gente talvez, por conta disso, acabe tendo mais situações como essa até 2024 do que a gente gostaria, porque a gente gostaria sempre de estar aqui juntinho e conversando, mas não se preocupem que no final o resultado é o mesmo, tá? A informação vai chegar para vocês bonitinha, do jeito que vocês merecem. Isso Certo, aí. Caroline? Vamos lá. Bora lá que a gente está com uma estrutura bacana para compartilhar com vocês hoje, que é um assunto que está muito perto do nosso coração, né, Carol? Sim, Que é senhora. a hipnose introspectiva. Mas vamos falar direto, assim, de maneira geral, primeiramente de hipnose, né, Espera, Carol? É, espere, que eu vou fazer vai, uma pergunta para você, fale-me. importantíssima. Você sabia que esse é o nosso 10º vídeo? Não, nossa, Ó, que, como é que fala? Auspicioso? ó, 10º vídeo. A gente está muito prestes a alcançar 100 seguidores no YouTube. Nossa, aí sim, hein? Auspiciosíssimo. E recentemente a gente Auspicioso. alcançou 100 e pouquinho no Instagram. Então, assim, é o momento de Justo. comemorar. Muito Muito bem, muito bem. bem. Perfeito. Nossa, E, não como você sabia, disse, amor. muito auspicioso por conta do assunto que, nossa senhora, né? Pra gente é uma alegria poder estar falando desse assunto com vocês. Com certeza. Aliás, E Carol, se eu for fala. perguntar para você, quando a gente fala em hipnose, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim, a primeira lembrança que você tem? Bom, eu posso responder antes do curso e depois do curso. Antes do Ah, tá. curso, Antes do é, curso, com certeza. é. Antes do curso, porque eu, talvez com a maioria das pessoas que vai ver esse vídeo, eu era influenciada por preconceitos, Hum, né, sobre o que era hipnose, o que que é hipnose. Então me via muito aquela imagem hollywoodiana, sabe, de você colocar um pêndulo na frente da pessoa, ou a pessoa tá, ou você tá num show e fazer a pessoa colocar a pessoa sob hipnose para que daí você dê uma cebola para ela e você fala que é maçã e a pessoa acha que é uma maçã, o que é uma coisa absurda. E eu tinha uma visão muito equivocada, né? Então essa era a imagem anterior, certo? Agora a imagem depois, Carol, é depois. totalmente diferente. E você? Qual que é a imagem que vem na cabeça? É muito engraçado que a primeira coisa que vem na minha cabeça, e isso realmente, Carol, você tá fora, né? Não tem como você se lembrar dessas coisas, mas era do Fantástico, que no Fantástico antigamente tinha até uma música que até hoje eu me lembro da bendita da música, sempre que passava alguma coisa assim paranormal, ou de ET, ou sei lá o que, tocava a música e aí mostrava, né, o programa. E tinha, né, umas pessoas que iam lá. Eu até queria ter procurado os nomes das pessoas hoje para eu, né, falar aqui as referências, mas eu não lembro. Mas era mais ou menos isso, pessoa assim, tipo aquela hipnose de palco que eles falam, né? De a pessoa Exato, não conseguia baixar o braço, da pessoa exato. achar que está comendo a maçã e na verdade é cebola, essas coisas todas aí, né? E É, realmente foi. Na verdade, vem sendo uma quebra de paradigmas, né? Em todos os aspectos da minha espiritualidade, eu posso afirmar isso com convicção, a partir do contato com a hipnose, né? E do uhum. método em si, realmente é fantástico. Assim, claro que tem a ver também com a hipnose de palco, afinal de contas, acontece realmente, mas não é disso que a gente vai falar hoje, né, Carol? Eu acho que a hipnose de palco, se a gente vai usar agora uma metáfora de instrumentos, é uma oitava inferior, muito inferior, se comparado à ferramenta que a gente presenciou, Carol,
que são oitavas muito superiores, digamos Ah, assim. sim. Dentro de uma escala, né, como toda humanidade, a gente também evolui, então, quando se percebeu, e a gente estudou um pouquinho da história da hipnose no curso, né, que a gente fez um curso, a gente vai falar para vocês sobre isso aí. A hipnose, enfim, como ferramenta, foi se consolidando há alguns bons anos, séculos, assim, se você for ver a história. Mas no último século também foi usado mais para esses tratamentos de distúrbios mais básicos, tipo um vício num cigarro, uma obesidade. Agora, nas últimas décadas, se percebeu o potencial, vou dizer assim, não vou dizer limitado, mas o meu coração diz que é praticamente ilimitado o potencial da hipnose. Então, a gente vê, de fato, uma mudança da aplicação da ferramenta, né? Eu acho até porque, nesse caso, se a gente for pensar, e a gente vai falar aqui um pouquinho mais, aprofundar o assunto, mas a hipnose, ela não é uma coisa superficial, e é uma coisa que eu e você sempre conversamos, né, porque a gente faz aquele curso que a gente já falou várias vezes aqui para todo mundo, enfim... Psicoterapia, né? terapia na... Naturopatia, né? Então, e aí... Psicoterapia e naturopatia. Isso, desculpa. E aí, nesse curso, a gente sempre vê lá algumas técnicas muito interessantes, mas a gente percebe que é superficial, que não está indo a fundo. E a hipnose, ela está em contato com aquele seu pedacinho que realmente se não está em contato, já está lá, né, nos planos superiores, muito superiores, e sabe tudo, sabe o que você precisa, sabe aonde tem que curar, sabe onde começou. Isso que é legal, né, Kels? Isso, a gente vai trazer um pouco da explicação do que é hipnose, de que maneira que existe esse contato, o que é esse chamado eu superior, a gente pode falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas então, Carol, assim, da onde que surgiu o teu interesse pela hipnose? O que você pode falar? Carol, será que você pode começar esse ponto? Posso, porque veja, a questão... Eu vou falar por mim agora, tá? Uhum. Carol, como muitos também já sabem, eu sou fã de carteirinha do Jung, meu grande mestre guru, salve, salve, né? O Jung é o cara, Jung é the man. E para quem não sabe, Jung, então, ele é um terapeuta, na verdade, ele é um psiquiatra já desencarnado e psicanalista que viveu, enfim, nasceu no século XIX e viveu por muitos anos até metade do século XX. E o Jung, acho que ele é um dos grandes, ele é o pai da psicologia analítica, que chama, né? E ele, quando ele fazia o tratamento com os pacientes dele, ele usava hipnose. E eu acompanho o Jung bastante, a bibliografia, né, bastante literatura do Jung. Isso me chamou atenção, muita, muita atenção, quando eu vi que o Jung usava hipnose nas sessões dele. E ele usava também astrologia, mas isso é um assunto que a gente já falou no outro vídeo, mas só para falar quanto diversificado era o portfólio de ferramenta do Jung. Uhum. E isso me deixou com a pulga atrás da orelha. Puxa vida, ele usava hipnose, interessante. Ele teve uma experiência um pouco desagradável, e ele acabou não usando com tanta frequência. E só que daí o que acontece? Eu me deparei com um vídeo da Dolores Cannon. Eu acho que depois eu vou passar a bola para você, Carol, a gente vai fazer um ping-pong. Mas eu me deparei com um vídeo da Dolores Cannon. E a Dolores Cannon, ela é Explica um basicamente pouquinho quem é a Dolores Cannon. A gente falou um isso. pouquinho dela uma vez, mas explica um pouquinho quem que é. Quer falar da Dolores? Fala você da Dolores, que depois eu falo como que eu me... Pode falar dela. A Dolores, ela é uma pessoa assim que tem um contato espiritual incrível. Ela escreveu diversos livros falando a respeito da nova era, falando a respeito de como tem que ser os nossos comportamentos. Ela tem aquele livro a respeito do contato dela com o Nostradamus, né? Que a gente falou num Exatamente. outro vídeo. E ela com o marido dela começaram lá sei lá, na década de 60, 70, não me lembro. Isso. Na época da guerra do Vietnã, exato. Isso, a fazer realmente sessões de hipnose, e eles foram percebendo que eles conseguiam fazer com que as pessoas fossem muito profundamente, né? E eles conseguiam tratar traumas e tratar situações assim, muito enraizadas de uma forma
através desse contato, né, com ela chama de eu superior, a gente pode chamar Exato. também de eu superior, né? E indo até outras vidas, e indo até outros planetas, assim, o negócio ele foi se desenvolvendo muito, a técnica atualmente se chama QHHT, Isso. Quantum Healing. Hypnosis Technique. Isso, acho que é isso mesmo. Ou seja, cura quântica, hipnose, técnica de hipnose para a cura técnica de quântica. hipnose, exatamente. Técnica de hipnose. Para a cura quântica. Exato. Então, e aí essa é a Dolores Cannon, e assim, ela já está desencarnada, existem muitos seguidores, né, do estilo, né, dela de trabalho, do método dela. Inclusive, no curso que a gente fez, muitas pessoas, talvez a grande maioria que já tenha tido contato com a hipnose, veio da escola Dolores Cannon. Então, é por isso que a gente chegou até ela, e pode continuar, Carol. Isso, e a Dolores, como a Carol falou, foi assim, acho que é um dos grandes nomes de hipnose atualmente, né? E, né, não está mais aqui. E a Dolores, num dos vídeos que eu estava vendo sobre ela, porque ela tem uma pegada bem holística, assim, sabe, de visão de mundo, que é muito instigante. Para quem tem interesse de expandir um pouquinho a visão de mundo dentro dessa linha espiritualista, a Dolores é uma ótima fonte para acessar esse tipo de informação. E a Dolores, ela, num dos vídeos dela, que ela sempre fazia muitas palestras assim ao redor do mundo, ela falou do Jung. E quando ela falou do Jung, ali já pegou, ela já me beliscou ali, ela já me Pescou pescou. o peixe. Exato, me pescou. E falou de técnica de hipnose, falou que o Jung usava, né, hipnose como eu sabia. Só que como o Jung havia abandonado a hipnose, eu meio que deixei de lado. Quando ela falou da hipnose, do potencial da hipnose, aquilo me chamou de novo a atenção. E eu falei, puxa vida, se o Jung usou, cara, eu confio no cara, entendeu? Quem sou eu para discordar da técnica, né? E nessa onda aí enfim, atrás de informação na internet, YouTube, essas coisas todas, acabei me deparando com um vídeo, que a gente vai falar bastante dela hoje também, da Alba Weinman. Alba Weinman também é uma hipnoterapeuta americana, e numa das sessões da Alba, a pessoa que ela acabou induzindo a hipnose, a pessoa, num determinado momento da sessão, ela canalizou a Dolores. E eu achei muito, muito, muito interessante. E eu acabei passando para a Carol o vídeo. Foi aí que também a Carol foi meio que. Foi aí que a Carol foi pescada pela hipnose. O peixão E também foi pescado. O peixão foi pescado. E o que é interessante, para quem assiste sessões da hipnose que a Alba faz, né, e de outros hipnoterapeutas que seguem essa linha de QHHT ou outras, é muito instigante você acompanhar a sessão, porque são sessões. Então, primeiramente, é importante ressaltar que as gravações que são disponibilizadas no YouTube são com a permissão da pessoa, né? E dentro da legislação americana isso também é permitido, então, para as pessoas estarem cientes e tal. E nesses vídeos, onde as sessões são gravadas, tem tratamentos extraordinários de superação de traumas das pessoas, e por vezes existe também aparece, por exemplo, familiares que se comunicam ali através daquela pessoa, que é muito interessante, aparecem entidades que acabaram se conectando, né, aquela pessoa e existe toda uma técnica para fazer um encaminhamento, enfim, os exemplos são tantos e é tão interessante que, assim, a Carol, você também foi pescada por isso aí, eu acho, né, Carol? Não sei o que você quer compartilhar aí, o que te pegou, assim, o que mais te instigou? Então, eu acho que para falar isso, eu preciso dar um passinho para trás, porque eu vinha numa busca íntima, né, há algum tempo, de alguma coisa que me trouxesse respostas, alegrias, e que me desse um sentido na vida, vamos colocar assim, né? A gente entra nesse caminho espiritual e a gente aprende que a gente está numa escola, mas que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Que a gente tem que o ideal seria que a gente o máximo possível espalhasse a informação, espalhasse o amor, espalhasse a fraternidade, né, e tal.
E aí a pessoa está morando aqui na Alemanha e fica assim um pouco complicado, né? Quando a gente faz a comparação. Aí voltando um pouco realmente para trás, quando eu frequentava o espiritismo, no Brasil existem trocentos centros espíritas. Você quer fazer um trabalho voluntário, é só você ir num final de semana, em qualquer lugar, você faz uma sopa, você faz uma lasanha, você ajuda em alguma coisa, e aqui isso não é tão comum nesse sentido como é lá. Tem coisas, obviamente, aqui para fazer também. Mas não é como lá que você pega um final de semana e vai para debaixo de um viaduto e dá um sopão lá para o pessoal, entende? Então, quando eu estava lá e trabalhava na casa espírita, o meu desejo era um dia poder trabalhar num trabalho mediúnico, apesar de não ter a mediunidade ostensiva, trabalhando, quem sabe, como dialogadora, que a gente chamava, né? Que são aquelas pessoas que estão lá e ajudam é, a realmente dialogar com o espírito que se manifesta, né? Para mostrar para ele algumas coisas e tentar enfim, fazer com que aquela pessoa, aquela entidade que está ali se manifestando, compreenda a necessidade do perdão, a necessidade de mudar de caminhos, né, e tudo mais. E realmente esse era um focozinho meu que eu tinha lá atrás. E aí eu vim para cá, muitas coisas aconteceram, eu realmente me desliguei do espiritismo, é, mas isso sempre ficou na minha cabeça. E já falei isso para a Carol, mas eu me lembro perfeitamente de um dia que a gente estava conversando lá na frente da escola, né, onde a gente estuda esse curso de psicoterapia. E naquele dia eu falei, ou sei lá, né, veio, né, uma informação de que fazer um curso como esse talvez fosse interessante por causa da possibilidade de se trabalhar como se fosse num trabalho mediúnico, mais ou menos, entre você e o paciente e o cliente, né? Você está ali ajudando de alguma forma a trabalhar alguma coisa, né, no psicológico dele para ajudá-lo, mas sem mediunidade, né? Não tá acontecendo uma coisa e aí assim profunda por enquanto, até você começar a entender que existem técnicas que vão realmente muito profundo. E aí, quando a Carol me veio com o vídeo que ela me mandou da Alba, foi muito engraçado, porque eu me lembro até da gravação que eu mandei para ela, porque eu já tinha participado de uma hipnose uma vez, e eu tinha contato com uma pessoa que falava para mim que a gente tinha que tomar muito cuidado com a hipnose, porque a hipnose você pode não acordar, e você pode ficar sugestionado para sempre, e você pode ficar com aquela sugestão na sua cabeça e aquela sugestão, sabe? E eu acredito que parcialmente pode-se até considerar que isso seja uma possibilidade se a pessoa permitir, e a gente vai ver isso já já. Mas eu tinha muito preconceito também, né? Só que aí eu vi o vídeo da Alba. Eu vi o vídeo da Alba e eu percebi que aquilo que eu queria fazer antigamente na casa espírita, ou seja, trabalhar num trabalho mediúnico como dialogadora, era, em um certo nível, a mesma coisa que a gente faz entre quatro paredes, você e um cliente. Porque você consegue ir numa profundidade muito grande dentro daquela alma, daquele ser que está ali na sua frente, e aí você tem contato com, né, como a Carol falou, com outras entidades, com guias, com o eu superior, com outras vidas. Então, eu fiquei extasiada, e desde então eu estou extasiada, desde janeiro de 2023, eu não vou esquecer, porque isso vai ficar gravado para mim para sempre. Eu estou apaixonada pela técnica e fiquei muito feliz que a gente pôde ter o curso com a própria Alba, né? O curso que a gente fez há 2 semanas atrás foi com a própria Alba e o Antônio Sândio, que é uma pessoa que, quando a gente começa a seguir a Alba, a gente acaba sendo levada a ele, não tem jeito, porque é ele que realmente é o instrutor do curso que a gente fez. A Alba estava lá realmente como uma pessoa fantástica e maravilhosa que ela é, para dar dicas e instruções e acrescentar, mas o curso é dado por ele, realmente muito bem dado, é fantástico, né? Então, era isso, né, que eu queria falar só. E é lindo esse caminho de ver, Carol. Eu falo isso pessoalmente e eu sei que as pessoas que vão ter o privilégio de, de ter você como hipnoterapeuta vão ser, assim,
estarem em excelentes mãos, vão ser muito abençoadas, porque dá para ver que dá para ver no jeito como você fala o carinho, e não se trata somente de você estar ali lidando, porque dentro da terminologia do curso que a gente está fazendo, a gente tem que usar a palavra cliente, né? É a Uhum. terminologia que se usa dentro daqui da língua alemã, mas é mais do que isso. Não são clientes, são pessoas que existe um carinho, uma intenção muito grande de auxiliar essas pessoas, né? Sem dúvida. Então, E a recíproca é verdadeira, porque eu sei que Carol é uma pessoa, assim, dentro disso que eu acabei de falar para vocês, eu falei da sugestão e tudo mais, por exemplo, uma das coisas fundamentais, eu acho até importante da gente ressaltar aqui, é a questão da responsabilidade nessa relação, né, entre terapeuta e, eu falei cliente, porque realmente, como a Carol falou aqui, a gente tem que falar cliente, mas e a pessoa que está ali, né, para o tratamento. E eu não tenho a menor dúvida de que qualquer pessoa que passe pela sua mão também vai estar em ótimas mãos pela ética e pela responsabilidade que você também vai ter, com certeza. a gente vai ficar nesse ping-pong infinito se a gente Até quiser ficar amanhã. passando cedo uma para Tá outra, bom, tá? então Então, segue. mas agora, Carol, a pergunta é: o que é hipnose? O que é? Então, vai lá, vai que a tua tem a grande frase do Galvão, vai que a tua Tafarel, eu vou falar, vai que a tua Vou até Carolina beber uma água. Cardoso, vai que a tua Carolina Cardoso, a bola tá contigo. Bom, é o seguinte, gente. É uma das ferramentas mais rápidas da psicologia. Isso, se você for verificar, na verdade, assim, ó, se você assiste, por exemplo, esses vídeos que a gente está falando, e entre, assim, os da Alba realmente, ela tem alguns vídeos em espanhol. Ela tem realmente alguns vídeos em espanhol. O Antônio tem mais vídeos em espanhol. Português, obviamente, nenhum dos dois tem, mas em espanhol eu acho que dá bem para ver, né? As pessoas que de repente não entendem inglês, recomendo demais. A gente vai colocar depois na descrição os canais dos dois. Recomendo assistir. Mas assim, quando você está assistindo o vídeo, você vê lá no final uma entrevista, né? Que os dois fazem com a pessoa, perguntam como foi e tudo mais. A pessoa normalmente, o brinco caiu, vou colocar. A pessoa normalmente fala que está mais leve, né? E tal, que está se sentindo melhor. Mas eu sempre fiquei naquela dúvida do depois mesmo, né? E esse curso também deu a oportunidade para a gente de conversar com pessoas que já tinham sido hipnotizadas por ambos, né, em algum momento da vida, e da gente presenciar ao vivo, que foi maravilhoso, né? Pessoas sendo hipnotizadas ali na hora. Então, assim, eu posso falar para vocês, como a Carol falou, eu estou muito. Talvez eu esteja hipnotizada pela hipnose introspectiva, então eu sou muito convicta das coisas que ela pode proporcionar, né? Mas eu com certeza acredito que é uma das ferramentas de mais rápido resultado dentro dos métodos que a psicologia hoje tem para ajudar as pessoas, né, Carol? Com certeza, Carol. E é importante ressaltar, e para muitas pessoas acho que isso não vai ser novidade, que nós salvamos todas as experiências difíceis, que de alguma maneira nos gatilham, de alguma maneira, trauma, uma experiência complicada, ou até cargas emotivas, emocionais, familiares, de pais, irmãos, enfim, são tantas as possibilidades. A gente salva isso no nosso corpo, no nosso inconsciente, subconsciente, certo? Então, e isso, quando não é bem tratado, quando não é bem superado ou processado aquela experiência, aquela informação, a gente acaba acumulando, né, no nosso corpo emocional, físico e mental, e, e isso acaba gerando, por vezes, sintomas psicossomáticos ou doenças psicossomáticas, né? Então, existe um leque de possibilidades de doenças, de distúrbios que a pessoa pode experienciar. Uhum. Pode ser vícios, pode ser a questão também, obviamente, emocional no sentido de depressão, por motivos de insegurança, enfim, o leque é enorme e requer, acho que até um vídeo separado para que a gente possa talvez aprofundar esse tópico. O fato é que nós todos temos em maior ou menor grau esses desequilíbrios, esses distúrbios. E a beleza da hipnose é que ela é muito impessoal e direta
no acesso desses eventos, que o teu próprio subconsciente, quando você é induzido a um estado hipnótico, certo, de hipnose, o teu subconsciente ele vai trazendo essas memórias, ele vai trazendo essas experiências, e o hipnotizador ou o praticante da hipnose, o terapeuta, ele nada mais é do que um condutor vamos dizer assim, que vai passar pelas experiências para trazer claridade, para fazer um chamado em inglês reframe, eu acho que não sei se é a palavra que a gente pode usar, Carol. A gente vai ressignificar, eu acho que a palavra é ressignificar a experiência para a pessoa. E eu acho que essa é a beleza da hipnose, e obviamente que no caso a hipnose introspectiva, ela vai focar primordialmente em experiências desafiadoras para a pessoa, traumas. Então, para quem tem interesse, de fato, a se aprofundar um pouco mais no assunto, como a Carol mencionou, tem o canal da Alba Weiman, tem o canal do Antônio Sanjo, são vídeos espetaculares de trabalhar, de tratar traumas assim. Nossa, até a gente se emociona de pensar o que a gente viu. Traumas muito significativos na vida das pessoas. E o poder, ele é imediato. Tem exemplos que nós tivemos, a gente vai tratar um pouquinho mais depois, Carol, em que a pessoa fez a sessão no dia seguinte, sem ter contato com ninguém da família, coisas que não acontecia há anos e anos e anos, a pessoa da família automaticamente, entre aspas, entrou em contato e ajustou uma coisa que não acontecia há anos. Então, poxa vida, para que a gente que fala de coisa, né, de física quântica, porque a gente fala de campo quântico, a gente sabe que tudo é meio que no aqui no agora, mas mostra o potencial indiscutível da hipnose, né? Sim. E aí tem uns outros pontos que eu acho que vale a pena informar ou mencionar, que como a gente já tratou num vídeo a respeito de estados não ordinários de consciência, a hipnose ela vai justamente te levar para um estágio não ordinário, mas não significa, isso é uma coisa importante que a gente sempre vai bater nessa tecla, que a pessoa vai estar inconsciente, ela não vai estar dormindo. Tá? Então, se a pessoa está em hipnose, ela está vendo tudo, ela está enxergando, escutando tudo, porque ela está com o olho fechado, ela está. Não se preocupe, não é por isso que a pessoa não está em estado hipnótico, a pessoa está no controle, a pessoa não perde o controle, né? Então, assim, essa é um outro paradigma importante de se quebrar, justamente para as pessoas que estão passando ou já passaram, às vezes, por uma hipnose e falaram, não deu certo comigo, eu não consigo ser hipnotizado, porque a pessoa acha que tem que estar dormindo, e essa é o transe sonambúlico, né? É um tipo de hipnose que existe realmente, e normalmente a pessoa, quando ela entra em transe sonambúlico, ela não consegue se lembrar do que ocorreu durante a hipnose. Então existe uma diferença, né, entre os estados hipnóticos, os estados de transe, o transe sonambúlico sendo, então, o estado mais profundo em que a pessoa pode chegar. Mas o transe sonambúlico, ele faz com que a pessoa entre num processo lento. Então, faz com que a sessão seja bem demorada, porque a pessoa, ela tá, né, Tá tão realmente em profunda, transe, né? Então, E está abafado, né? é importante mencionar que, estatisticamente falando, estima-se que 3% das pessoas chegam nesse estado sonambúlico, ou seja, a maioria das pessoas, como a Carol acabou de mencionar, vai estar ali 100%, entre aspas, de corpo e alma, mas, obviamente, que num estado alterado, certo? No estado não ordinário de consciência, onde a pessoa vai, por um extremo e profundo relaxamento, facilitar a manifestação, o acesso desse lado, vamos dizer assim, da mente subconsciente, e a gente aprendeu no curso, né, os níveis de onda que o nosso cérebro emite, tem o teta, tem a gama e assim por diante, ou seja, o processo de indução da hipnose, ele vai justamente, não é uma mudança da onda para cá, da onda para lá, certo? Ela é progressiva, toda a hipnose é progressiva. E Então, toda eu acho hipnose é que auto-hipnose. é Frases que a importante gente não mencionar. esquece do curso, né? Exatamente. Eu acho que é bom a gente fazer essas desmistificações, né, Carol?
Só um E minutinho, Carol, deixa eu terminar de falar o que é a hipnose. vai lá. Você ia falar mais alguma coisa do que é a hipnose? Você já ia Não, vai lá, vai desmistificar? lá, vai lá, Ah, vai então lá. tá bom. Então, a Carol já mencionou, é um acesso a um conteúdo que não está disponível no consciente, né? São conteúdos do inconsciente. Muita gente, às vezes, passou por traumas nessa vida, assim, tão profundos que elas não se lembram. E, assim, acontece muito de pessoas chegarem num consultório e dizerem: eu não me lembro da minha infância, não sei o que aconteceu na minha infância, não consigo ter memória nenhuma. E aí você vai na hipnose e você consegue chegar nos motivos, nos porquês, né, desse trauma tão grande que a pessoa não acessa conscientemente. Ela conecta-se ao seu cérebro mais primitivo e emocional, as memórias, né? A gente falando do cérebro, córtex, neocórtex, né? Os cérebros límbico, reptiliano, ele vai lá no mais profundo do nosso cérebro e ele realmente resgata informações assim bem interessantes. E ele permite eliminar a dor, lembrar de eventos esquecidos e reprogramar comportamentos. Isso eu achei interessantíssimo, que eu particularmente não sabia, que ele deu um exemplo, que a gente pode preparar uma mulher, por exemplo, para um parto normal, para que ela não sinta a dor do parto, né? Assim, ou para que ela tenha uma experiência diferenciada Mas eu sou um exemplo disso, Carol. Eu fiz a hypnobirthing, que chama, né, que é a hipnose para o preparo para o parto, e eu nem tinha feito a ponte com isso, mas eu tive um monte de ferramenta que me permitiu. Eu consegui fazer até o final do parto sem qualquer tipo de interferência farmacológica. Eu tive que acabar fazendo uma cesárea de emergência por outras razões, mas você sente a dor, obviamente, mas você está mais apta a passar pela experiência. Muito legal, assim, essas técnicas. Eu Muito legal achei, eu mesmo. achei fantástico isso, eu não sabia, não conhecia. É. E é isso, e pode ser utilizado para tratar distúrbios. Então, eu acho que a gente vai já explicar o que é a Uhum. hipnose introspectiva, mas basicamente na questão da hipnose, aliás, só alguns nomes interessantes eu acho que de mencionar, que é o Mesmer em primeiro lugar. Eu acho que um dos muitos espíritas que provavelmente veem esse vídeo vão se lembrar desse nome, porque o Kardec ele fala bastante de mesmerismo e ele menciona Mesmer. Se fala bastante no livro no livro dos, não só no livro dos espíritos, na codificação completa a respeito do sonambulismo mediúnico, e quando se fala em sonambulismo lá, é desse tipo de transe aqui que a gente está falando, né? Eu acho que é legal de colocar, porque quando a gente lê lá, sem ter essa informação que a gente tem aqui hoje, a gente lembra daquela pessoa caminhando à noite, né, e sonâmbulo, e na verdade é outro tipo de transe. Exato. Até tem um cara aqui, um tal de Marquês de Puységur, sei lá como é que fala o nome desse cara, depois eu coloco o nome dele lá para vocês, que ele magnetizou com o mesmerismo uma árvore e ele começou a atender pacientes lá embaixo dessa árvore, até que apareceu um cara que entrou num sonambulismo, num transe sonambúlico, né? Ele chamou de sonambulismo magnético, e ele foi capaz de se autodiagnosticar, de dar, prescrever medicamento para ele mesmo, começou a diagnosticar outras pessoas, porque daí o cara aqui, né, o Marquês aqui, melhor falar Marquês, o Marquês percebeu que ele estava, né, conseguia fazer essas coisas, então ele colocou ele para trabalhar junto com ele, né? Então ele meio que escaneava a pessoa e via a doença que ela tinha e tudo mais. Então é fantástico, né? E uma outra pessoa que eu não vou deixar de mencionar, porque a gente usa a técnica de indução dele até hoje, é o Milton Erickson, né, que é um cara que muita gente da PNL, a Programação Neurolinguística, talvez o conheça, por ele ser um nome bastante conhecido nessa área, foi um dos pioneiros da hipnose nos Estados Unidos, e até hoje a gente usa a técnica dele, uma das técnicas, né, que são utilizadas para indução hipnótica vem do Erickson. Muito E bem. era isso. Então, acho que você pode falar, Carol, um pouquinho dos mitos, né? Desmistificar um pouquinho Não, apesar eu da acho gente que já ter você, falado algumas coisas, né? eu acho que a gente já falou, na verdade, já abordou bastante já, Carol. É como que você falou, as pessoas estão ali presentes e alertas. Eu acho que a gente já falou bastantinho já dos mitos. Então, é importante que as pessoas, quando elas vão para uma experiência dessa, eles vão de coração aberto,
sem esses preconceitos, essas visões meio que limitantes assim do que a hipnose e se permitir, acho que se permitir né, sem travas, para que a experiência seja a mais proveitosa possível. Deixa eu falar só 2 pontos, então, porque eu acho que esses são Vai lá. muito importantes de pontuar e ressaltar. Eu sei que a gente já falou de um deles, mas eu vou falar de novo. A pessoa que está em estado hipnótico, ela não perde o controle. A gente viu sessões, demonstrações de sessões de pessoas que não, assim, que quando elas não queriam fazer determinadas coisas, ainda que estivessem em estado hipnótico, elas não faziam. Elas não faziam. Então, assim, fiquem tranquilos, porque não vai acontecer nada que você não queira que aconteça. E uma outra coisa se eu estiver hipnotizada, eu vou revelar todos os meus segredos. E imagina, não é tudo que né, sobre a minha vida que eu quero que a pessoa saiba. Não, se você não quer falar, você não vai falar. Relaxa, fica tranquilo. Esses traumas, essas coisas que a gente vai profundamente, são coisas que você e o seu espírito, o seu eu superior, querem tratar, querem melhorar. Agora, você não vai lá para fazer revista de fofoca e contar da sua vida e eu ficar sabendo o que você fez e te julgar. Aliás, é uma outra coisa. O terapeuta, ele tá numa posição realmente praticamente de padre ali, né? Não há julgamento, não deve haver julgamento, pelo menos essa talvez seja a frase mais correta de se colocar. Não deve haver julgamento, não deve haver questionamento, e durante o processo, durante a sessão, ninguém vai falar, nossa, mas você fez isso? Não acredito. Não, tá? Até porque se tem uma coisa que ficou clara para a gente, Carol, em toda essa jornada, é que não existem vítimas e nem algozes. Existe aprendizado, ponto. Ponto. Então, de forma nenhuma, o julgamento tem um papel nessa constelação. Com certeza. Bom, Carol, eu acho que a gente acabou já conceituando hipnose direta e indiretamente a hipnose introspectiva. Eu quero falar da hipnose introspectiva de uma forma mais direta, Carol. Não sei se você tem alguma coisa que você anotou. Vai. Não, porque assim, a hipnose introspectiva ela é um método criado por Aurélio Merria. Ele é um cara Olha, eu não escrevi. Ele é da Espanha. Não, ele é da Colômbia. Ele é da Colômbia. E o Antônio, essa pessoa, Antônio Sândio, né, que é a pessoa que deu o curso para a gente, é muito engraçada a história, porque o Aurélio, por mais genial que ele possa ser em realmente colocar esse método à disposição, ensinar, inclusive, ele não era muito bom, vamos colocar assim, na organização, na estruturação do método, né, para poder fazê-lo, fazer uma didática mais fácil, né, para as pessoas compreenderem. Então, o Antônio foi lá e ficou no ombro dele, assistindo sessões e sessões e sessões, e realmente ele colocou tudo no papel, até que no final, o Aurélio disse para o Antônio, você não quer me mandar isso aí? Não, achei legal. Então, assim, o Antônio hoje ele dá realmente, ele ministra cursos do método do Aurélio Merria, e se a gente entrar no site do Aurélio, eu queria ler para vocês a definição que ele dá do método, que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: a hipnose introspectiva Aurélio Merria é um método que combina hipnose com dinâmicas de perdão e espiritualidade para alcançar mudanças de padrões de conduta e alívio ao paciente. É utilizada como ferramenta no tratamento de fobias, medos, tristezas, angústias, distúrbios, baixa autoestima, insegurança, complexos, enxaqueca, obesidade, alergias e vícios. Essa é a definição que ele dá lá. Aliás, eu vou fazer só um parênteses aqui, gente. Tudo que nós estamos falando aqui, a gente está falando de um método fantástico, maravilhoso, do qual a gente é absolutamente convencida de que ele pode ajudar, mas nunca deixem de procurar um médico, né? Nunca deixem de fazer o tratamento convencional. Não se abstenham, né, de continuar os tratamentos de vocês só porque está fazendo a hipnose. O interessante é que você pode
pode fazer em conjunto e aí, quem sabe, comprovar através da medicina convencional qualquer resultado positivo que você tenha tido. Mas, por favor, né, não deixe de fazer. Mas, além disso que ele coloca aqui, eu acho que tem algumas coisas que são muito importantes de se dizer, porque ele não fala de traumas, e a gente já falou aqui várias vezes de traumas, né, que são coisas que são realmente tratáveis com esse método. Relacionamentos familiares, amorosos, inclusive, né, a pessoa tem uma dificuldade não consegue, não se percebe conseguindo ter um relacionamento social, inclusive, não só amoroso, mas às vezes ela não consegue funcionar direito na sociedade, tem dificuldade de falar, tem dificuldade, né, de se apresentar, sintomas físicos diversos, dor de barriga, enxaqueca, enfim, de tudo aí. Sentimentos de não pertencimento são altamente tratáveis com esse método. Perdas de entes queridos, perdas de animaizinhos, qualquer tipo de perda que a gente possa ter na nossa vida. E, especialmente, eu vou falar para vocês aqui um pouco da terapia de vidas passadas, a TVP, porque se alguma pessoa que estiver assistindo já tiver tido aula comigo, vai falar, tô te pegando de calça curta, né? Porque a gente realmente falar, assim, não é que a gente era contra, afinal de contas, o espiritismo não tem como ser contra vidas passadas, né? Mas a gente sempre via a questão do esquecimento como algo muito importante no processo da encarnação e achava que a pessoa não tem que mexer nisso, né? Assim, vai mexer para quê? A não ser que realmente estivesse vivenciando um trauma que bloqueie de fazer qualquer outra coisa. E assim, gente, no final das contas, como eu disse para vocês, né, o meu caminho ele vai seguindo um outro paralelo aqui, e é importante dizer que quem está no controle da hipnose introspectiva não sou eu, não é você, é o seu espírito. É aquele serzinho que guia a sua vida e sabe exatamente o que você precisa. Então, ele vai te guiar para os momentos, seja dessa encarnação, seja de encarnações passadas, exatos, que você precisa trabalhar para alcançar um determinado tratamento aqui, resultado positivo de algum tratamento. Então, você pode vir, por exemplo, com 400 coisas. Eu quero tratar isso, isso, isso e isso. A gente começa a sessão e não vai nenhuma daquelas coisas que você trouxe, porque o seu espírito, né, sabe que você precisa de tratar essa outra coisa aqui para você, então, estar apto para tratar as outras coisas. Então, confie no seu espírito, no seu eu superior, se você quiser chamar assim, e no seu mentor, no seu guia, que ele está ali acompanhando o tempo inteirinho. É absolutamente maravilhoso de perceber e de entender como é que o processo funciona, inclusive nesse aspecto que a gente está sob amparo espiritual. Não, perfeito, Carol. Isso é muito importante mencionar, porque, inclusive, é possível perceber que existe um alinhamento de equipes espirituais, mentores que vêm do assistido, mentores que até mesmo daquele que pratica, né, a hipnose, que vai conduzir a sessão, existe muita sincronicidade aí, um preparo, digo até que existe um preparo anterior, assim, as coisas não são por acaso, jamais é por acaso. E isso deu para ver muito desses exemplos quando a gente fez o curso, né? É verdade. E interessante, Carol, que você falou você traçou bastante a questão do paralelo do espiritismo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse curso que a gente fez, né? Foi um curso bem intenso, foram 6 dias, o dia inteiro, era de manhã à noite, curso que a gente fez lá com o Antônio Sanjo, né, lá na Holanda. E o Antônio, o que mais me chamou a atenção, gente, além da terapia e do método em si, é o constante mencionar de literatura espírita. Foi interessantíssimo. E nesse curso participaram pessoas do mundo inteiro, né? Quase 40 pessoas, assim, de diversas nacionalidades. E ele indicando literatura do Kardec, gente, Livro dos Espíritos. Não foi nenhuma nem duas, foram diversas vezes que ele indicou. Ele indicou toda a literatura do Chico Xavier, do André Luiz, né, da série do André Luiz,
Foi muito legal de acompanhar, porque a abordagem do Antônio, até mesmo pela descrição que a Carol deu do que é a hipnose introspectiva, existe uma peça aí que é a espiritualidade, que também é considerada do método da abordagem. Então, o Antônio, de uma maneira muito brilhante, ele quer preparar o terapeuta. A gente até levou sorte, porque a gente já tinha esse arcabouço anterior, né, de certa forma. Nesse aspecto, a gente estava um pouquinho mais consciente, né, do que eram as pessoas lá. Mas ele quer preparar a pessoa também para compreender a, a infinitude das vidas, né? A infinitude do espírito, no caso, né? Então, assim, é muito, muito legal de acompanhar e ver esse processo. Então, só uma menção para vocês aí de entender até de que maneira que o espiritismo também, enquanto filosofia e ferramenta, está sendo divulgada. Acho que muitos se surpreenderiam em saber que numa aula de hipnose, num curso de hipnose, a doutrina espírita também está sendo divulgada. Isso Então, é muito legal de você falar, Carol, e uhum. até vou usar esse gancho para só dizer uma coisa, para você que não acredita em nada, não acredito em vidas passadas, não acredito que eu já vivi outra vida, não importa, porque você vai ser tratado do mesmo jeito. Perfeito. Pode ser que a sua questão não esteja em outras vidas, pode ser que a sua questão esteja no útero da sua mãe, no momento em que você estava lá no útero da sua mãe. Por diversos fatores, gente. Então, assim, não se preocupe, eu acho que esse método, uma das coisas mais fascinantes dele é isso, essa universalidade dele. Ele pode ser usado por qualquer pessoa que tenha qualquer crença. Ajuda, obviamente, se a pessoa tiver alguma crença espiritualista, porque se por acaso ela for para uma outra encarnação, aí ela Vai não surpreender. quer né? Não quer controlar tudo e dizer se está certo ou se está errado, ela vai deixar de uma forma mais livre, né? Perfeito, com certeza. Carol, agora me pergunto o que a gente pode falar. Eu acho que talvez esteja no momento de a gente falar de alguns casos que tocaram o nosso coração, e depois a gente já vai partindo para a reta final. Qual o caso que te tocou mais teu coração, Carol, que você quer compartilhar? Olha, eu pensei muito, muito, Carol, muito mesmo, porque são tantos, de verdade, gente, assim, são tantos os casos e cada coisa que você assiste, e uma das coisas assim mais importantes para uma pessoa, caso vocês venham assistir qualquer um dos vídeos, estejam de mente aberta, de peito aberto, questionem, obviamente, porque tudo tem que ser questionado, né? Mas não um questionamento cego que te faz falar, que absurdo, vamos desligar isso aqui. Estejam abertos, tá? E por conta disso, assim, é muito fascinante. Às vezes a gente assistia algum vídeo e falava uma com a outra, mas Carol, você acha que aquilo é possível? será que é possível mesmo? Será que é, né? E assim, tem das coisas mais fantasiosas, as coisas. E assim, às vezes, gente, o subconsciente, o inconsciente da pessoa usa de imagens, de arquétipos para se comunicar. Então não significa que a pessoa voltou para trás e era um dragão, ou que a pessoa voltou para trás e era o Batman, né? O Antônio fala isso, que teve uma pessoa que se apresentava como Batman. Não significa isso, é um arquétipo, é uma imagem, é como o inconsciente, o subconsciente da pessoa escolhe se comunicar. Então, assim, não seja extremamente julgadores nesse aspecto, porque acontece de tudo, né? E a gente, isso que é legal, porque a gente, como terapeuta, tem que sair da questão da imagem para tratar. E se a pessoa quer se comunicar daquele jeito, não importa. O que importa para a gente é tratar a pessoa, né? Perfeito. E aí, nesse aspecto, eu quero mencionar se você for no canal da Alba, os vídeos dela são todos numerados, da Alba e do Antônio. O meu vai ser o primeiro de todos que eu assisti, que é o 62, que a Carol mencionou, que ela fala no final com a Dolores Cannon. Para mim foi fascinante, foi surpreendente, foi um abridor de portas, de janelas, de caminhos, e eu nunca vou esquecer esse vídeo, por isso que eu vou falar esse como sendo o meu principal. Legal, Carol. Bom, eu então vou falar rapidamente para quem tiver interesse, as pessoas procurarem no canal do Antônio. Eu já vou dar um disclaimer. Ai, que É um bom. vídeo pesado, é um vídeo bem pesado.
bem difícil. Isenção de responsabilidade da nossa parte, Exato. porque realmente, gente, quem tem interesse de se aprofundar, às vezes vai acabar se confrontando com coisas, com traumas que são pesados, gente, Exato. mas é muito interessante. É o vídeo número 10 do canal do Antônio, que trata, ele mostra o quão complexo, quão multifacetado pode ser a vida de uma pessoa e a reverberação de outras vidas nas atuais. É um negócio espetacular. São traumas super, ultra, mega profundos que são trabalhados, mas é um vídeo que vale muito a pena ver. O legal é que é em espanhol, né? Em espanhol, exato, daí dá para as pessoas acompanharem. E vou mencionar só mais um, antes da gente começar já daí ir para os finalmente, Carols, que foi a sessão que a gente vivenciou pessoalmente lá em Utrecht, que foi da nossa querida amiga. Eu vou respeitar Privacidade. a privacidade dela, mas eu vou falar então a senhorita X, vou falar. A senhorita S. Senhorita S. Senhora, eu acho, né? É senhora, né? Mas é uma pessoa extraordinária e querida. Uma vida muito difícil essa mulher teve. Muito difícil. Uma bota difícil nisso, gente. Muitos traumas. Muitos. Em tudo que vocês puderem imaginar. E a sessão foi extraordinária porque ela chegou primeiramente na parte da vida dela atual, que criança quando o pai abandonou a família. E depois foi para uma vida anterior em que ela era abusada por esse mesmo pai. E a beleza da hipnose introspectiva é que ela quer ir tratar na origem. Quando você percebe um padrão de comportamento na vida da pessoa, uma repetição, né, um padrão, uma repetição da vida da pessoa, a intenção da hipnose introspectiva é ir na origem, para tratar a origem, para reverberar em todas as vidas seguintes a cura, né, perdão, o tratamento, enfim, a sublimação da experiência. E chegou aí numa experiência, numa vida muito antiga, em que ela foi a pessoa que cometeu o ato de abuso. Carols caiu. Eu vou continuar, depois ela volta, qualquer coisa ela conta, tá? Mas então, e ela volta e ela vivencia ela sendo no papel reverso, né? Ela abusando. E isso faz com que uma fichona dela caia, assim, uma fichona enorme, porque a questão que ela tinha com a mãe, a questão que ela tinha com o pai, ela percebe que o pai também passou por abusos, né? E ela percebe que a mãe, na verdade, foi, se eu não me engano, quando a Carol voltar, até confirmo isso com ela, a menininha que ela abusou numa outra encarnação. Então, assim, fichas e fichas caem, né, para ela se dá conta de muitas coisas. E aí, quando ela volta super feliz e realizada, dizendo que, nossa, eu tô muito leve, eu tô muito bem, eu tô muito tranquila, apesar da sessão pesada que ela teve, gente. Ela se debatia, né? E ela volta super feliz, outra pessoa. E aí, no dia seguinte, deixa eu ver se a Carol tá, só para de repente ver se por acaso ela não quer voltar, né? Coitada. Peraí. Desculpa. Vai que ela tá batendo na porta, né? E eu não tô vendo. Blá, blá, blá. Agora foi. Voltou, Caroline. O que aconteceu? Você tá sem áudio, tá, amiga? Você tá sem áudio. Voltou? Alô? Fala um alô aí pra nós. Alô? Alô? No áudio. Nini. Não vai rolar? Bom, eu continuo contando a história aqui, tá? E aí qualquer coisa você tenta depois. Beleza, Carols? Beijo. Putz. Escreve seu e-mail para mim aí depois, tá?
aquele e-mail lá. Beleza. Então, gente, aí terminando, aí então ela volta, né? E aí a gente volta para casa, todos, a gente tem um grupo de WhatsApp. Você quer ficar aí, Carol, ou você quer que eu te tire? Você vai ficar aí, né? Beleza. E você me corrija, por favor, se eu estiver falando alguma coisa errada. Você faz assim, ó. Ela volta para casa, a gente está num grupo de WhatsApp, né, de todo mundo. E aí ela fala, gente, eu preciso contar uma coisa para vocês surpreendente que aconteceu. A minha mãe, ela não é de conversar com a gente. E como eu falei para você, Carol, só para você, me faz assim se é isso mesmo. A menininha da vida passada era a mãe dela, né? Beleza, é isso mesmo. Então, o que ela abusou na vida passada era a mãe dela. E aí, então, existe um perdão ali, todo um processo e tal. Aí, quando ela volta, ela tá já na casa dela, lá nos Estados Unidos, e ela escreve no grupo pra gente que a mãe dela, do nada, que não é uma pessoa de fazer isso, de pegar no telefone e ligar, e pela história de vida dela, a gente percebe que realmente não é uma pessoa muito sentimentalista, vamos colocar assim, ligou pra filha dela, pediu perdão, né, Carol? Coisa que ela nunca imaginava na vida dela que fosse acontecer. Então, assim, é aquilo que a Carol falou lá no começo, ele trabalha no nível quântico, no campo, nesse campo de informação, e ele vai naquele ripple effect, né, no efeito de, sei lá, de onda, atingindo a todos aqueles que estão envolvidos no processo, como uma constelação familiar até, né, se a gente for pensar nesse ponto. Carol, tem um negocinho vermelho aqui, de repente ele está falando para tirar você do... Ah, não, é seu e-mail, né? Beleza, obrigada. Então é isso, gente. Vamos ver aqui. E aí, então, que eu acho que esse era o último que você ia falar, né, Carol? O último vídeo que você ia... na verdade, essa sessão não é gravada, tá, gente? É um relato de boca que vocês estão recebendo aqui da gente. E aí, algumas informações interessantes para vocês. Ponto 1. Atualmente, eu fiz lá uma busca no Google e nós temos, pelo que eu vi, apenas uma pessoa no Brasil, ou em língua portuguesa, que trabalha com a hipnose introspectiva. Ou seja, eu estava aqui com a boca cheia para falar que a gente ia ser as únicas no Brasil, mas tem pelo menos mais uma terapeuta. Mas, se você está assistindo esse vídeo, você conhece a gente, então, né? Se precisarem, se quiserem, porque a gente tem já a habilitação, a gente já está começando a trabalhar, feliz da vida. Então, a gente ficaria muito feliz e a gente vai divulgar para vocês o nosso e-mail para que vocês possam entrar em contato se tiverem interesse, tá? Funciona absolutamente normal, online e presencial. Se vocês forem no canal da Alba do Antônio, vocês vão ver uma tonelada de vídeos online da pessoa estando do outro lado do mundo e conversando com um dos dois. Então, assim, fiquem tranquilos que isso é zero problema. O único problema é que a pessoa preferencialmente tem que estar num lugar calmo, num lugar tranquilo, não ser incomodada, né? Porque pode acontecer gritos, pode acontecer coisas assim que a pessoa vai chamar a atenção de vizinhos ou de alguma pessoa na casa, né? E aí assustar. Então, só para vocês saberem disso. E aí, gostaríamos, Carol e eu, com um sorriso, que é o que ela pode dar nesse momento, de fazer um convite para vocês, todos que estão aqui nos assistindo, um convite muito especial, porque a gente está absolutamente disposta não só a divulgar essa ferramenta, mas também a poder proporcionar para aquelas pessoas que estão sentindo no momento uma necessidade de transformação, de tratamento, de alguma coisa ali que está incomodando, a gente quer proporcionar para essas pessoas uma oportunidade de terem contato com essa ferramenta. Então, nós estamos disponibilizando, cada uma de nós, 10 sessões de hipnose introspectiva a um preço módico de R$30,
né? Assim, realmente é só porque a gente acredita atualmente nessa questão da troca energética que se fala muito. Uma coisa que não tem custo nenhum, muitas vezes não há um envolvimento necessário energeticamente da pessoa para que o trabalho flua e aconteça. Então, por conta disso, a gente tem essa taxazinha de R$30, mas a sessão vai ser normal, como seria com qualquer outra pessoa. Ela dura de 2 a 3 horas, é bem longa, é um processo cansativo, inclusive, né? Então, assim, tenham isso em mente quando ou se quiserem realmente participar, né? Ter uma sessão com a gente. Eu vou pedir para vocês, eu vou divulgar aqui o meu e-mail e o e-mail da Carol. Você vai mandar um e-mail para aquela pessoa que você gostaria que fosse sua terapeuta, tá? Então, se você quiser que eu seja sua terapeuta, você vai mandar para para info@carolina não é underline, é traço, Cardoso, com Z, igual tá escrito aí, .com. Eu vou escrever na descrição do vídeo. E para Carolina Volter, que também está à disposição e também está oferecendo 10 sessões, o e-mail dela é info@carolvolter, com W, do jeitinho que está escrito aí para vocês, .com, tá? Ela já tem um site funcionando também, que é o www.carolvolter.com. O meu site ainda não está funcionando, mas eu já tenho uma página do Instagram, já tenho uma página do Facebook. A do Facebook temporariamente está como Carol Cardoso Hipnose Introspectiva, mas eu vou mudar, ou Introspective Hypnosis. Essa questão do nome em inglês, desculpa, gente, mas é necessário às vezes deixar, porque como não tem muita... No Facebook, no Instagram, não é como numa página de e-mail que não dá para a pessoa ficar mudando. Às vezes chega alguém que fala só inglês, às vezes chega alguém que fala só alemão, então é bom ficar uma língua só para não ficar muito confuso, né? Então, página no Instagram, página no Facebook, Carol também já vai ter em breve, ela já tem o site dela. Então, gente, lembrando, 10 pessoas... escreve lá um e-mail e aí a gente entra em contato para dar mais informações, para agendar, para ver como é que vai ser. Tenham paciência, por favor, porque não vai ser assim imediatamente que todo mundo vai poder ser atendido, mas as 10 primeiras pessoas que mandarem e-mail com certeza serão. E aí, se por acaso a gente não conseguir contemplar todo mundo, a gente conversa, quem sabe a gente não consegue, né, de uma outra maneira ajudar vocês, tá certo? Carol, era isso? Maravilha. Então é isso, gente. Só uma última coisa, porque isso é fundamental e eu acho que muitas pessoas já devem ter ouvido falar isso. Se por acaso a gente marcar uma hora, vai acontecer muito provavelmente de você sentir um desejo enorme de cancelar, de se sentir uma dor de cabeça no dia, uma necessidade de fazer uma compra que você precisava. Gente, isso é uma autossabotagem. Não desmarquem, tentem não desmarcar, tentem ser firmes no propósito, porque o seu subconsciente, seu inconsciente, seu eu superior, o seu espírito que proporcionou para vocês estarem assistindo esse vídeo no dia que vocês estão assistindo, para terem essa oportunidade que a gente está proporcionando para vocês, para poderem passar por esse tratamento. Então, gente, não desistam, tá bom? E era isso. Então tá bom. Caroline, que pena que você não pôde participar aí no final, mas tudo bem, não tem problema, a sua imagem aí já é o que a gente precisava, né, para não perder a força e o entusiasmo. Então a gente fica aqui com o coração cheio de alegria por poder compartilhar com vocês essa notícia maravilhosa para a gente, convidá-los então para participar e esperamos sinceramente que vocês escrevam para a gente, porque vai ser uma alegria muito grande para a gente poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Então é isso. Um beijo bem grande no coração de cada um e até a próxima. Tchau!